Chegamos ao nosso 40º encontro e nós estamos chegando também ao capítulo 12º do Evangelho de João. Nós vimos no encontro anterior que Jesus havia acabado de ressuscitar Lázaro, ressuscitou Lázaro, e isso após 4 dias de morto. Um milagre que só mesmo Deus poderia realizar. Sim, existia a crença de que a alma ficava vagando ao redor do corpo por até 3 dias. Então a alma seguia seu destino. Lázaro foi curado, foi ressuscitado a partir do 4º dia. Ou seja, somente Deus poderia fazer um milagre de ressuscitar uma pessoa após o 4º dia. 4º dia após sua morte. Isso foi algo inédito. E isso aconteceu sobre a vista de uma multidão. João falou que havia uma multidão nesse momento acompanhando a ressurreição. Imagina só o que essa multidão que viu Lázaro saindo do sepulcro pensou. Se Jesus ressuscitou Lázaro, poderá me ressuscitar quando eu estiver morto. Ou então poderá ressuscitar um ente, um parente querido, um amigo próximo. A solução da morte está aqui. É só buscar Jesus e ele ressuscita. Acabou, não temos mais que temer a morte. Isso correu na cabeça deles 100%. Todos começaram a pensar assim. Se alguém morrer a partir de agora, é só buscar Jesus. Chama Jesus que ele vai fazer o milagre, ele vai ressuscitar e vai trazer a pessoa de volta à vida. Isso eles pensaram. E aí, muitos creram em Jesus, muitos creram que Jesus realmente era o Messias, muitos acreditaram que Jesus agora é o enviado de Deus. Mas muitos também correram para dar notícia lá para os seus algozes, para os algozes de Jesus, para os fariseus. Foram lá falar, olha, Jesus que curou o cego, agora está ressuscitando morto aqui, a menos de 3 quilômetros aqui da nossa casa. Bom, se os fariseus pensaram em apedrejar Jesus só porque havia curado um cego de nascença num dia de sábado, imagina agora que Jesus ressuscitou um morto, e não foi um morto qualquer, foi um morto que jazia enterrado há 4 dias. A solução que eles encontraram foi, vamos matar Jesus. Vamos matar Jesus. E a justificativa? Qual a justificativa? Olha, esse burburinho todo, esse falatório todo, essa situação toda que as pessoas estão falando que ninguém morre mais porque é só buscar Jesus. Se tiver alguma pessoa cega de nascença, ele vai curar, que ele está quebrando a lei do sábado, que nós ensinamos. Agora nós temos que dar uma solução nisso aqui, porque senão os romanos estão aqui preocupados com a Pax Romana, em manter tudo sob o controle. De repente vai esse burburinho, esse falatório, esse disse-me-disse. De repente os romanos vão ficar agora irados contra nós, vão vir aqui e vão nos matar. Então, para que os romanos não nos matem a todos, vamos matar um. Se a gente mata um, a gente poupa todos os demais. Vamos matar Jesus, para que os romanos não nos matem e não acabe com esse burburinho de um modo que nós não queremos. Esse foi o que eles pensaram. Jesus precisa morrer. Mas Jesus vai se refugiar, vai lá para as terras de Efraim, um pouco mais distante, e vai ficar ali. Mas a hora de Jesus estava chegando, a festa da Páscoa estava chegando, a hora de imolar o cordeiro pascal uma vez por todas estava chegando. Vamos ao texto? Capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa. Nós estamos a 6 dias antes da celebração da Páscoa. E Jesus foi para Betânia. Ele estava em Efraim, foragido, porque os fariseus, o Sinédrio, queria matá-lo. Ele estava em Efraim. Ele volta a Betânia. Ele sai de Efraim e volta a Betânia, onde Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos, estava lá. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Fizeram uma ceia para receber Jesus. Enquanto os fariseus procuravam Jesus lá em Jerusalém para o prender, para o matar, uma casa abre suas portas e recebe Jesus e celebra uma ceia. Jesus estava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Muita gente lá buscando, procurando, cadê o que se diz o Messias, cadê o Galileu, cadê aquele um? Lá ali pertinho, a menos de 3 quilômetros, uma família abre suas portas e celebra com Jesus uma ceia. A palavra continua, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então fala aqui naquele momento, os fariseus querem sua morte e seus amigos estavam com ele.
Marta estava servindo e Lázaro estava com ele à mesa. Mas Maria, veja o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos entender o que esse ato de Maria significou naquela época, naquele contexto, para aquelas pessoas. Esse ato de Maria. Maria acabara de desobedecer, de quebrar normas éticas, conceitos daqueles tempos. Ela quebrou normas e regras culturais daquele tempo ao fazer esse ato. Primeiro, ela não deveria estar ali, ela deveria estar servindo, junto com a Marta, porque o local da mulher naquela época era servindo à mesa, então não devia estar ali à mesa, ela devia estar servindo, cuidando dos preparativos para a refeição. Outra coisa, ao tocar os pés de outra pessoa, esse ato era considerado altamente degradante. Isso era só para os servos, para os escravos, eles que procuravam receber os que chegavam, e eles que procuravam lavar os pés das pessoas que chegavam, era um ato dos escravos. Então ela não deveria ter feito aquilo, porque para ela seria um ato degradante. Outra coisa, ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Então, para ela enxugar os pés de Jesus com os cabelos, ela teve que soltar os cabelos em público. E o cabelo naquela época era considerada a coroa e a glória da mulher. O cabelo não podia ser solto em público. E ela soltou seus cabelos em público. Ela soltou. Ela não se preocupou com o que os outros iam pensar ou o que iam dizer. Ela soltou seus cabelos e enxugou os pés de Jesus. Um outro detalhe, o perfume que ela usou era adquirido com muito custo e guardado pela mulher para ser usado nas suas bodas, no seu casamento. Esse era o costume da época. As mulheres tinham o costume de comprar o que não era barato, que era muito caro, e ela guardava com elas para ser utilizada nas noites de núpcias, nas bodas, no casamento. Era extremamente caro, porque ele era extraído do nardo. E o nardo era uma planta original do Himalaia, uma região que fica entre o Tibete e a Índia, e que vinha até a Palestina nos lombos de camelo, carregado de camelo a pé. Então ele era extremamente caro. Judas vai avaliar por 300 denários. E 300 denários era praticamente um ano inteiro de trabalho. Era como se você trabalhasse um ano inteiro trabalhando, recebendo ali o seu dinheiro, não gastando com nada, guardando esse dinheiro para depois de um ano poder comprar essa grama desse perfume. Então Maria demonstrou não só amor e respeito, mas principalmente adoração. O que ela fez por Jesus foi sinônimo de adoração. Ela buscou o que ela tinha de melhor. O que eu tenho de melhor aqui? E ela veio e trouxe o que ela tinha de melhor. Ela quer lhe dizer que o que tinha de melhor nesta vida não se compara a estar perto de Jesus. Quando uma pessoa realmente ama seu próximo, ama alguém, após ter dado tudo o que tem para ela, ainda se lamenta por não ter tido mais para dar. Então ela, ao fazer isso, ela pega o melhor que ela tinha e ela entrega o melhor que ela tinha, dizendo o seguinte: nada é melhor do que estar contigo, do que estar com o teu lado, Jesus. E Jesus vai agradecer, mas Judas vai ficar indignado. Judas vai se indignar com Maria. João vai escrever para a gente assim, João escreve versículo 4, mas Judas, o Iscariote, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Conversa fiada, né? João está falando, isto ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aí João dá essa informação para a gente. Ele não está preocupado com o pobre, não. Ele cuida da bolsa e ele tira da bolsa o que é lançado lá. Ele é ladrão. João que dá essa informação para a gente. João sabia quem Judas era e o que ele fazia. Mas Jesus intervém. Jesus fala assim: deixar. Jesus, entretanto, disse: deixa. Versículo 7. Que ela guarde isso para o dia do meu embolsamento, que me embolsarem, o dia do meu embolsamento, que forem me embolsar. Então Jesus fala: deixa ela, e que ela guarde o que ela tem, o que sobrou, para o dia que me for embolsamar, para o dia que me embolsarem. Versículo 8, Jesus continua: porque os pobres
sempre o tende convosco, mas a mim nem sempre me tende. Jesus sabia que a hora dele se aproximava. O seu tempo entre nós, na forma humana, estava chegando ao fim. E o Senhor sabe que dali a algumas horas ele estaria crucificado, dali a alguns dias ele estaria crucificado. Então ele sabe, meu tempo está acabando. Versículo 9. Soube, agora João escreve, numerosa multidão, não é uma multidão qualquer, é uma numerosa multidão. Por que numerosa multidão? Porque estava chegando a Páscoa e as pessoas vinham de todos os locais para até Jerusalém, até o templo, para celebrar a Páscoa. Então estava pinhada de gente e já se corria o boato. Olha, o Jesus, o Nazareno, ele deu vista a um cego de nascença, ele havia curado um paralítico aqui no tanque de Betesda, ele agora ressuscitou um morto lá em Betânia, que estava há 4 dias enterrado. Essa notícia correu, então agora uma numerosa multidão de judeus que estava ali, versículo 9, e lá foram não só por causa dele, de Jesus, mas também para ver o Lázaro, para ver aquele que tinha sido morto e agora estava vivo, que ele ressuscitara dentre os mortos. Então agora uma numerosa multidão está vindo, saindo lá do templo. O templo era o local agora de destaque, era lá que celebrava a Páscoa, e as pessoas estão deixando o templo, estão indo até Betânia, a cerca de 2,5 km, 3 km, para ver aquele que tinha sido morto e agora estava vivo, e aquele que o ressuscitou. Versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram também matar o Lázaro. Exato. Eles já tinham decidido matar Jesus. Agora querem matar Lázaro, porque Lázaro era uma testemunha viva do poder de Jesus. Se Lázaro ficasse vivo, seria impossível abafar o caso. Então os dois tinham que morrer. Havia uma questão também, mais uma questão. O Sinédrio. O Sinédrio, nesse momento, era composto por saduceus, fariseus, anciãos, escribas. E os saduceus, em especial os saduceus, não criam na ressurreição. Sim, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus ressuscitou. Então eles acham que tem que acabar com essa farsa, porque eu não acredito em ressurreição. Se for alguma coisa montada, e eu não aceito a ressurreição, se for alguma montagem, nós temos que acabar com essa farsa. E os saduceus odiavam a Jesus de um tempo atrás. Quando Jesus chegou ao templo, nós vimos no Evangelho de João, um dos primeiros atos de Jesus, que está lá registrado no Evangelho de João, Jesus chega no templo, Jesus vira a banca. Estão fazendo a casa do meu pai uma casa de vendilhões, de vendedores, e Jesus faz o que fez, pega um chicote, expulsa os vendilhões dali, derruba as bancas, salva os animais, e os saduceus naquela época eram responsáveis pelo dinheiro do templo. Certamente esse ato de Jesus deu um prejuízo para eles lá, porque eles tinham parte de tudo aquilo que está acontecendo ali, financeiramente falando. Então, quando Jesus faz isso, os saduceus já criam uma certa ojeriza por Jesus. E agora nós temos aqui Jesus ressuscitando. Então os saduceus estavam assim, não suportando mais Jesus. Jesus mexeu no nosso dinheiro e agora Jesus mexe na nossa crença. Ele está ressuscitando coisa que nós acreditamos que não acontece. Mas olha só, muitos dos judeus que iam até lá, saíam do templo, saíam de Jerusalém e até Betânia, voltavam crendo em Jesus. Olha o versículo 11 de João escrevendo, porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, voltava crendo em Jesus. Eles vão e constatam, realmente algo sobrenatural aconteceu aqui, alguma coisa que só Deus poderia fazer foi feito aqui. Lázaro está vivo e ele estava morto, 4 dias enterrado. Eu vi, eu sou testemunha porque eu vi. E esses que creram, que voltam crendo em Jesus, são os que vão mais tarde fazer parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque daqui a pouco Jesus vai sair de Betânia e vai entrar em Jerusalém. E a entrada de Jesus não vai ser escondida, não, vai ser numa entrada tipo triunfal. Esses que creram em Jesus agora é que vão pegar em folhas de palmeiras, em ramos de palmeiras, e quando Jesus vier, vão sair ao encontro de Jesus gritando: Hosana ao que vem em nome do Senhor, reconhecendo que Jesus veio da parte de Deus, veio em nome do Senhor. E aí nós vamos ter a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e dali a pouco o seu julgamento, a sua morte, a sua crucificação e principalmente a sua ressurreição. Por enquanto é só. Até o próximo encontro, se Deus assim